Muito bom dia a todos. Que Jesus, o Mestre amantíssimo, ampare a todos nós e nos dê a sua paz. É uma grande alegria para nós participarmos mais uma vez deste abençoado posto de socorro, que tem uma vibração realmente muito interessante, muito boa, não é? Eu vim hoje com a minha família, minha esposa, minha filha, e nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Nós vamos falar um tema que é um tema importante dentro da doutrina espírita, intitulado Moradas Espirituais, não é? É um tema que gera talvez algumas polêmicas, muitas pessoas não entendem, e nosso intuito hoje é explicar. E eu faço esse trabalho de hoje dentro de um programa que nós fazemos chamado Série Conhecimento Espírita. A série Conhecimento Espírita fala de vários assuntos sobre a doutrina espírita, não é? E tenta esclarecer, conversamos. Eu faço sempre esse programa com o nosso irmão Orson, que nós convidamos agora para vir aqui, Orson, que nós fazemos juntos esse trabalho Moradas Espirituais. Então vai ser aqui uma conversa muito interessante. Agradeço a presença de todos, a confiança, e vamos em frente, não é? Muito bom dia a todos, uma satisfação estar aqui outra vez, principalmente na presença do amigo Marco. Nós temos vivido experiências fascinantes no sentido dessa identificação e sintonia espiritual com os assuntos variados que a série Conhecimento Espírita tem nos proporcionado. Depois nós extraímos esse vídeo aqui da Web TV Nosso Lar e colocamos na Agenda Espírita Brasil, dentro da programação, lá uma playlist específica, série Conhecimento Espírita. Nossa saudação aos amigos internautas também acompanhando a transmissão, é uma honra muito grande. Mas Marco, morada espiritual ou moradas espirituais, é muito interessante esse assunto, porque nós estamos aqui numa morada física, com ventiladores, ar-condicionado, protegidos do sol, com paredes à nossa volta, que nos protegem de possível chuva, o vento e outros eventos externos aí, né? É uma morada, como temos a nossa casa física, onde descansamos durante a noite, nos reunimos com a família, temos a intimidade familiar. Os espíritos, como é que se postam no mundo espiritual? Esta é a grande pergunta do ponto de vista de moradas espirituais, Marco. É verdade. Antes eu gostaria de citar uma frase de Jesus muito conhecida que fala a respeito disso. Porque Jesus sempre falou a respeito da imortalidade. Sempre falou a respeito. Quando ele disse assim às pessoas que o seguiam: não turvem os vossos corações. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Complementando com esta frase. Então ele estava falando das moradas, tanto as moradas nas esferas espirituais que circundam a Terra, quanto as moradas universais. Porque todos nós sabemos que nós, espíritos eternos que somos, não nos desenvolvemos somente na Terra. A Terra é um importante estágio de aprimoramento do espírito. Porque quando nós desencarnamos, nós vamos para faixas vibratórias, convivemos com espíritos de mais ou menos o mesmo nível vibratório que nós, mas quando nós reencarnamos, nós temos que conviver com espíritos de variados níveis evolutivos, muitas vezes dentro da própria família. Então, a Terra é uma morada, as esferas espirituais são outras moradas, porque o espírito, depois da matéria, ele necessita continuar a sua evolução. E para continuar a sua evolução, ele deve ter vida organizada, senão não consegue. Como é que ele irá se desenvolver, aprender, evoluir, sem vida organizada?
Eu costumo dizer, Marco, que quando as pessoas estranham as descrições sobre jardins, sobre edifícios, universidades, teatros e outras estruturas no mundo espiritual, pessoas que estranham essas informações, eu costumo dizer, mas então como é que é? Desencarna e fica como bexiga voando no ar, né? Porque aqui nós temos uma referência. Neste momento, por exemplo, nós estamos dentro de uma casa, estamos apoiados numa mesa, sentados numa cadeira, e tem um chão que limita o nosso andar. Como também temos a altura que podemos observar, né? No mundo espiritual não é diferente. Você usou aí a expressão dita por Jesus, há muitas moradas na casa do Pai. Pois é, essas moradas são os diversos planetas em estágios diferentes, mas também são as moradas espirituais, porque a densidade fluídica no mundo espiritual também é diferente. Você falou aí dos afins reunidos no mundo espiritual. Sem dúvida. As premissas de matéria e ambiente espiritual são as mesmas, tanto na vida em outros planetas, quanto nas esferas espirituais. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, que a matéria, ela se manifesta em vários níveis de observação, de acordo com o ponto de vista do observador. Então, por exemplo, os espíritos desencarnados, eles observam lá a matéria do ponto de vista deles. Nós aqui encarnados observamos esta matéria aqui que estamos vendo. É a agregação de partículas. A matéria é a energia condensada, não é? Eu gostaria de dar uma explicação um pouco científica disso aí, de uma maneira mais simples, para nós entendermos realmente o contexto desta questão que o Orson nos disse. Então, por exemplo, nós sabemos que no espaço, cada planeta é como se fosse um magneto, não é verdade? Ele não tem um magnetismo, a Terra tem um magnetismo. E quando esse grande magneto está aqui, como a Terra, por exemplo, existe uma curvatura no espaço-tempo. Uma curvatura. Seria o mesmo de nós colocarmos aqui um lençol e uma esfera de metal no centro do lençol. O lençol não irá ceder pelo peso da esfera, não é? Se nós soltarmos uma bolinha no lençol, a bolinha irá girar em torno do peso, irá se aproximar do peso colocado no centro do lençol. Assim é também com o espaço. Existe uma deformidade no tecido espacial. Então, o que acontece? O fluido cósmico universal, que está em todo o universo, o éter cósmico, os cientistas chamam tecido espacial, ele, quando existe essa deformidade causada pelo magnetismo dos planetas, faz então uma curvatura, uma agregação de partículas. Então curva-se a luz que vem pelo espaço como partículas, quando tem essa curvatura, transforma-se em ondas, certo? E a agregação de partículas também ocorre em vários níveis desta curvatura. Então aqui na Terra existe isso que nós conceituamos ser matéria. Na abertura do raio da curvatura, existem vários pontos, né? No raio da curvatura. Lá estão as esferas mais sutis, os mundos mais sutis e as esferas espirituais, com outra agregação de partículas. Então nós podemos dizer que os espíritos, quanto mais evoluídos são, mais sutil é a agregação de partículas. É o que explica, por exemplo, a matéria na vida espiritual. A matéria na vida espiritual está de acordo com o ponto de vista do observador, das comunidades que lá existem. Então, sem dúvida nenhuma, nós podemos entender que a matéria na vida espiritual é uma matéria real e a Terra é uma cópia pálida do que existe na vida espiritual. É uma cópia mais densificada, mais materializada
do que existe na vida espiritual. Aí pode-se dizer assim, mas por que existem planetas, por exemplo, que não têm vida? Marte, Saturno, Vênus, não tem vida como nós conhecemos. E por eles estarem fora da zona habitável, a zona habitável é a distância entre o Sol e o planeta que propicia a vida, não é? Por eles estarem fora da zona habitável, não tem vida material, mas tem vida espiritual, com essa mesma premissa da curvatura do espaço. Então, eu gostaria, Orson, desculpe o alongamento da resposta, eu gostaria de lembrar a pergunta número 36 do Livro dos Espíritos, quando a Kardec questiona os espíritos da codificação. Existem lugares vazios no universo? Kardec responde, ou os espíritos respondem, não existem lugares vazios no universo. Eles simplesmente escapam às vossas observações, aos seus instrumentos. Ou seja, nós não temos ainda nem merecimento, nem tecnologia para observar os mundos em outras dimensões. Mas todas as comunidades espirituais estão em outras dimensões, em outras situações do espaço-tempo, não é? Em outra agregação de partículas, por exemplo, em outra situação do fluido cósmico universal. E nós estamos nessa aqui. Percebe-se que a visão do ser humano ainda é muito pequena, não é? Nós temos uma visão muito pequena. Vamos imaginar aqui. Nós pensamos que estamos pisando em matéria, não é? Mas estamos pisando em elétrons. Não estamos pisando em matéria, não é? O núcleo atômico, prótons e nêutrons, é muito pequeno. E a eletrosfera, onde os elétrons circulam, é muito grande, na escala menor, né? Na escala subatômica. Então, o que acontece? É como se o núcleo do átomo fosse um feijão e a eletrosfera um estágio de futebol. Olha a diferença. Então, nós estamos pisando em elétrons, não nos damos conta. Então, na matéria que nós vemos assim, existe muito espaço vazio, o que explica, por exemplo, por que os espíritos atravessam a parede. Porque na constituição espiritual deles, mais sutil, eles conseguem atravessar a parede, não tem barreiras físicas para ele. Entende? Então a matéria, ela se manifesta de vários pontos, né? Através de vários pontos de vista. E a questão do espaço, do tempo, também é muito relativa, a nossa visão é muito pequena. Eu estou olhando ali para minha filha, sentada ali, eu estou olhando o passado. Não é interessante? Porque a luz que reflete nela e vem para a minha retina, demora microsegundos para chegar na minha retina. Então eu estou olhando o passado. E assim é com as estrelas. Você olha para uma estrela, você está olhando o passado da estrela, que só agora a luz dessa estrela chegou até nós. Então o homem, nós aqui na Terra, nós temos que baixar um pouco nosso orgulho e prestarmos atenção nas grandezas que nos cercam, e não acharmos, por exemplo, que nós ficamos, o Orson fez uma comparação, que eu nunca ouvi, achei interessantíssima, nós não somos como bexigas voando no céu, não somos, né? Certo? Não fica, por exemplo, boiando. Um espírito não fica 50, 100 anos sem fazer nada na vida espiritual. Imagina que monotonia isso, não é? Ele continua a sua evolução. E para ter a evolução, nós precisamos de vida organizada. Senão não conseguimos nos evoluir. Imaginem vocês, imaginemos os espíritos desencarnados estarem aí desocupados, só olhando a gente. O que eles estariam fazendo? Qual é a atividade dos espíritos? Se movimentam. A atividade dos espíritos esclarecidos é ajudar os desencarnados e os encarnados em desequilíbrio. E os espíritos respondem que eles manipulam a matéria, já referida pelo Marco, com o pensamento.
não como nós manipulamos a matéria aqui. Se nós imaginarmos a elaboração de um concreto, o pedreiro vai pegar a betoneira, jogar areia, o cimento e a água e virar aquilo, fazer o concreto para jogar na estrutura da construção. Os espíritos manipulam a matéria com a força do pensamento. Mas, Marco, é muito interessante o tema moradas espirituais, porque é natural até que nós nos perguntamos, qual morada eu vou? Onde é que eu vou morar depois que eu desencarnar? Quando eu abrir os olhos e, opa, desencarnei. E agora onde eu vou? Vai ter uma cama para eu deitar? Vai ter um lugar para eu ficar? Como é que vai ser? Os meus parentes ficaram, minha mulher ficou, meu filho ficou, todo mundo ficou, e eu? Onde que eu vou? Pois é, isso é muito interessante, porque no mundo espiritual existem escolas, grupos religiosos, existem universidades, como dissemos, teatros, existem campos de lazer e trabalho, existem hospitais, existem creches, existem ambientes diferentes, como existem também cidades que não se equiparam às piores periferias do mundo encarnado, cidades grotescas, cidades feias, cidades em condições precaríssimas, habitadas por espíritos em desequilíbrio, como existem cidades de uma beleza que a gente não consegue imaginar. Marco, agora eu passo para você. Bem, é muito interessante nós pensarmos isso, Orson, porque inevitavelmente nossa lembrança vem a nosso lar, não é? Aqui muitas pessoas devem ter lido Nosso Lar, não é? Nosso Lar é uma cidade socorrista, vamos dizer assim, porque ela está situada no centro de um umbral chamado umbral médio, ali, não é nem um umbral muito pesado, nem um umbral mais leve, né? É um umbral médio. Inaugurada ali pelo coração generoso de ilustres portugueses, não é? Uma delas é Isabel de Aragão, que também participou da inauguração do Nosso Lar. E Nosso Lar é uma cidade que está 100 anos à nossa frente. 100 anos à nossa frente. Quem leu Nosso Lar sabe, por exemplo, que eles usavam um aparelho, os habitantes, onde podia se comunicar com as pessoas vendo a pessoa. Não é o celular que nós temos hoje? Não é? O livro foi recebido quando não existia nem televisão, na década de 40, não é? Lá existia telas planas, onde os dirigentes do Nosso Lar se comunicavam com a população, não é? Então, Nosso Lar, que não é uma das colônias mais evoluídas, não, hein? É uma das colônias intermediárias, é 100 anos à nossa frente, imaginem só, não é? Colocava-se aparelhos de comunicação, onde as pessoas digitavam, assim por diante. Então, Nosso Lar é um desses exemplos que foi plasmado por corações benévolos ali, sob os auspícios do Cristo, e lá está para socorrer e esclarecer. Acontece que não existe só Nosso Lar, não é? Existem milhares de colônias. A bagagem que nós levamos aqui na Terra, aqui da Terra, do ponto de vista moral, é o que vai nos situar na sociedade do Espírito. Então, o lugar que nós vamos ao desencarnar está exatamente compatível com as nossas conquistas espirituais, com a maneira que nós somos, não é? Tanto é que existem, o local onde Nosso Lar está localizado ali, não são todos os espíritos que têm acesso ao Nosso Lar. Existe uma triagem para entrar em Nosso Lar, porque as equipes socorristas recolhem aqueles que têm que ser recolhidos e abrigam em Nosso Lar, e a partir de Nosso Lar eles conseguem então um esclarecimento maior. É importante nós entendermos assim que os ambientes espirituais estão relacionados à nossa evolução. O umbral, por exemplo, não é um local circunscrito. O umbral é um ambiente formado por legiões de espíritos que lá estão e que plasmam o seu pensamento
muito apegado à terra ainda, muito apegado às paixões inferiores, muito apegado a viciações, muito apegado às questões equivocadas da terra, ao materialismo, não é? A conduta não tão boa, muitas vezes, estão localizados ali nesta atmosfera próxima à terra. Agora vamos entender assim, a maioria dos habitantes da terra vem dessa região mais próxima, a grande maioria, não é? Porque nós estamos recolhidos em colônias aos milhares pela terra inteira, além de horizontalmente e verticalmente também, não é? Tem aquelas colônias mais evoluídas, menos evoluídas, e em cada nível milhares de colônias, porque a vida o número de habitantes na vida espiritual é muito grande. Lá existe por volta de 30 bilhões de espíritos, e aqui na Terra quase 8 bilhões, acho que já passou de 8 bilhões, né? Certo? Então a fila para reencarnar é grande, né? Muito grande. Como o brasileiro adora a fila, não tem muito problema, né? Não é verdade? Mas nós estamos aqui numa grande jornada, não é? A jornada espiritual interagindo com a jornada terrena. Então o que acontece? Esses ambientes do umbral, com essas colônias, ou nós estamos na colônia e de lá reencarnamos, ou quando desencarnamos voltamos para a colônia, ou estamos ainda transitando nas regiões do umbral. Para nós ascendermos na escala espiritual, irmos para colônias mais evoluídas, nós temos que entrar naquela faixa evolutiva dos espíritos bons e benévolos, aqueles que cansaram de sofrer por conta dos seus desmandos e resolveram amar. Esses espíritos já estão em faixas vibratórias mais felizes. Você se lembra da mãe de André Luiz? A mãe de André Luiz foi encontrar-se com André Luiz, não foi? Certo? Ela já está numa esfera superior. Os espíritos que estão nas esferas superiores podem visitar periodicamente aqueles que estão nas esferas mais abaixo. E como ela fez isso? Ela se materializou para André Luiz, e na hora de ir embora, se desmaterializou para André Luiz. O que ela fez? Ela densificou o seu corpo espiritual. Viram como existe essa interação que nós comentamos, da densidade da matéria? Porque o nosso perispírito, ele é também um derivado do fluido cósmico universal. Ele é um corpo. Por si só, ele não pensa, ele não tem livre-arbítrio, ele obedece às matrizes evolutivas do espírito. Então, naturalmente, a mãe de André Luiz, para encontrar-se com ele, necessitava se densificar para poder ter com ele. E depois se desmaterializou. Quando precisar de mim, é só pensar. A linguagem universal do pensamento. E ela volta a ter com ele de novo, né? Que bonito ouvir observações assim, né? O Marco se refere ao nosso lar, que é uma cidade espiritual média, localizada no umbral, e existem outras cidades de maior capacidade. E nosso lar está dividido em ministérios, como nós temos os ministros de um país, nosso lar também está dividido por ministérios. Um desses ministérios é o Ministério da União Divina, que localiza-se na densidade mais alta de nosso lar, e onde estão espíritos mais preparados, que se ligam a outras estruturas. Muito bem lembrado que o Marco citou, que os espíritos superiores podem vir visitar as estruturas menores. Os menores têm que evoluir para chegar até eles. Isso vai caber a todos nós, fazer esse processo de evolução. Nosso lar é uma experiência de um espírito, André Luiz, que vem descrever a sua experiência de chegada no mundo espiritual. Mas a partir do livro Os Mensageiros, nós vamos conhecer o Centro dos Mensageiros, que é uma instituição localizada dentro da cidade de Nosso Lar, que prepara os futuros reencarnantes em todas as áreas, os futuros médicos, as futuras mães, os futuros pais,
os futuros administradores, os futuros médiuns, os futuros líderes religiosos se preparam nesse grande educandário e reencarnam. Mas é um educandário que vai também obedecer à densidade de cada um. A partir de Missionários da Luz, nós vamos ver a atuação dos espíritos aqui junto à Terra, que depois continua com Obreiros da Vida Eterna. São obras para a gente entender essa questão. Mas no mundo espiritual, o que é importante, falando em moradas, é que no mundo espiritual existem densidades, as mais elevadas e as menos elevadas. E nosso lar está ali no umbral. Despertar no umbral ou despertar num lago azul florido e cheio de brisa, depende da gente, né, Marco? Exatamente, depende da gente, não é? Nós temos que trabalhar muito para poder nos situar bem na sociedade do espírito. Acontece que na vida espiritual não é engano, não é? Os espíritos mais experientes, quando eles nos olham, eles já têm uma leitura de tudo que nós fizemos, tudo que nós fomos, não é? Tudo que está em nosso raciocínio, as nossas verdadeiras intenções. Lá não existe máscaras sociais, né? Lá a pessoa é o que é. Basta dizer que ao desencarnar ela já vai direto para a vibração que lhe é própria. Chegando lá, a análise dos bons espíritos que vão situá-lo de acordo com as suas necessidades, né? É interessante. Agora, nós temos que entender assim, Kardec falava de moradas espirituais também, não é? Porque existem algumas pessoas que dizem assim, mas Kardec não citou as colônias espirituais, não é? Contradizendo a questão das moradas espirituais. Isso nós temos que tomar muito cuidado, porque é uma visão muito radicalista essa, né? Muito radical. E equivocada, porque Kardec falou também, basta pegar as revistas espíritas de Allan Kardec, ler as revistas espíritas, lá existe a descrição de moradas em outros planetas, recebida mediunicamente por Flammarion, Nicolau Camille Flammarion, contemporâneo de Allan Kardec, onde não foi ele que desenhou, né? Ele recebeu as mensagens só, o desenho foi feito por outro médium. As moradas dos espíritos, por exemplo, de Júpiter, onde é o planeta mais evoluído do sistema solar nosso. Agora, nós temos que entender assim, Júpiter não é possível vida como nós conhecemos, não é? Se nós fôssemos com o nosso corpo lá em Júpiter, nós seríamos achatados pela pressão atmosférica, queimados pela atmosfera ácida, não é? E jogados longe pelo vento de 400 km por hora. Não teria condições de vida como nós conhecemos. Mas existe vida espiritual, não é? E uma vida espiritual bastante evoluída no planeta Júpiter, não é? Então Kardec falava, descrevia, assim por diante. Agora, por que no Livro dos Espíritos não tem isso? Não tem questões tão diretas assim? Porque os espíritos, na época de Kardec, se abstêm de revelar ao homem o que cabe ao homem descobrir. Então, por exemplo, na época de Kardec não existia métodos de comprovação científica como tem hoje. Não existia a física da relatividade, não existia a física quântica, existia a física de Newton, que é a física linear, não é? De Newton. Mas o que acontece? Se eles revelassem isso naquela época, as pessoas não entenderiam, iam achar que era uma fantasia. Então tudo na época certa, não é? A obra de Chico Xavier, na nossa concepção, e de alguns outros, é a própria continuidade das informações dos espíritos, extremamente fiel, não é? À codificação. Então, por exemplo, existe ali no primeiro capítulo da Gênese, Caracteres da Revelação Espírita, existe ali uma frase muito importante que diz assim: a doutrina espírita tem como uma origem divina, porque vem das esferas superiores, mas a elaboração é fruto do trabalho do homem.
não foi dita por completa, nem imposta a crença cega. Então as obras complementares vêm explicar essa questão das moradas espirituais. E é interessante porque nós não podemos restringir isso apenas a André Luiz. André Luiz não foi o único que fez descrições desse tipo. Outros autores já falaram sobre isso, inclusive Kai Barschuttel. Kai Barschuttel referiu-se à estrutura do mundo espiritual. Aqui Matão publicou seu livro aqui, seus livros. E também há que se buscar Ivone do Amaral Pereira, que fez descrições, principalmente no livro Devassando o Invisível, onde ela relata essas experiências do desdobramento dela como médium, que tinha grande facilidade de desligar-se parcialmente do corpo e descrever regiões espirituais. Então, Devassando o Invisível, procurem lá, peguem esse livro, vocês vão ficar surpreendidos com a clareza, a nitidez de Ivone do Amaral Pereira, isso sem falar outros autores que descrevem realidades do mundo espiritual. São detalhes importantíssimos para a gente não cair no fanatismo. Quando o Marco recomenda a gente ler o capítulo 1 de A Gênese, Caracteres da Revelação Espírita, nós vamos entender a fundo, porque Kardec faz o leitor ir raciocinando, leva o leitor a raciocinar para entender os fundamentos dessas informações. Quando a gente vai ler André Luiz, a primeira impressão, mas como que pode ser isso? Se você se basear na introdução, no caractere que Kardec traz, você não vai achar que é uma fantasia, você vai entender pelo raciocínio, e nunca pela aceitação cega ou pelo fanatismo, como tão bem marcou o nosso Marco aqui. Muito obrigado. Olha, realmente, e outro Emmanuel de Swedenborg. Eu queria lembrar isso, não lembrava o nome. Então também... Reverendo, como é que é? Emmanuel de Swedenborg. Não, tem outro reverendo. Tem outro reverendo, não me lembro. Eu não lembro o nome dele. Então, mas outros falaram, né, a respeito das moradas espirituais. Tem até alguns palestrantes que falam que não, Kardec não citou a respeito. Aí um outro amigo nosso falou, então morra e vem contar depois o que viu, não é? Isso me faz lembrar, Marco e amigos, que a nossa visão, o nosso raciocínio é muito limitado, mas muito limitado. Põe limitado nisso, para a gente querer já solucionar a questão. Não, é muito limitado mesmo, né? Estamos com um raciocínio muito... o encarnado é como se fosse um ser um pouco desmemoriado, muito limitado pelas impressões da matéria. É limitado a visão, é limitado a audição, as percepções, óculos, né? Óculos. Então, é muita limitação mesmo, né? A memória limitada, as percepções. Então, nós temos que nos acalmar, nos tranquilizar e entender, por exemplo, que o maior demonstrador das moradas de Deus foi Jesus. Ele mesmo disse, meu reino não é deste mundo. Então é de outro mundo. Não é verdade? É de outro mundo. Vou preparar o lugar para vocês. Entende? Então, realmente nós precisamos raciocinar a respeito disso. O maior demonstrador das moradas espirituais foi o próprio Mestre, quando ele disse isso, né? E aquela frase depois da frase famosa dele, se não fosse assim, eu vos teria dito. Essa é a maior, não é? Porque ele poderia falar, não existe morada nenhuma, não. Tem o céu ali, nós ficamos ali nas nuvens, com bexicas, né? Soltas ali, e pronto. Mas ele falou, não, há muitas moradas. Porque vocês imaginam, será que a tarefa de Jesus foi só aqui na Terra? Será que quando ele esteve aqui, ele só falou para os encarnados aqui na Terra? Ou ele falou para as grandes comunidades espirituais que existiam também? Não é? Porque nós temos que entender que a família humana, a humanidade, ela não está só no mundo dos encarnados, ela está também no mundo desencarnado. Então são aqueles 30 bilhões com os 8 bilhões que tem aqui, então por volta de 40 bilhões mais ou menos de espíritos em torno da Terra, né?
morando em lugares próprios, né? Seria o caso de perguntar o que esses 30 bilhões estão fazendo, né? Pois é. Estão lá sentados na nuvem, tocando harpa, olhando para baixo e... Não. Existe um trabalho intenso de preparo. Para a gente ter ideia, quando a gente nasce bebê todo dia, né? Todo dia nasce gente. Milhares de pessoas no mundo inteiro. Cada bebê que nasce, cada um, é fruto de atento planejamento reencarnatório que às vezes levou décadas para ser elaborado no mundo espiritual. Onde? Em ambientes, em laboratórios de pesquisas, em busca de arquivos. Não é arquivo que nem o nosso que põe em pasta, ou hoje arquivos digitais. São arquivos que estão no cosmos, que eles têm acesso, são capazes de acessar. Espíritos de grande preparo vêm aqui, põem a cabeça no Marco, aqui põe a mão na cabeça e já descobre quem foi o Marco na vida passada e várias existências passadas, não é mesmo? Ou qualquer um de nós. Neste momento, os espíritos atuam nesta casa e em outras, na igreja, na missa, com aparelhos estruturados para determinadas funções. Então, há todo um preparo para isso que ocorre. Então, as moradas espirituais, a referência inicial do Marco, há muitas moradas na casa do Pai. Existe inclusive a nossa morada interior. Todos nós temos uma morada própria interior, é a nossa intimidade, a nossa essência. Temos a morada do planeta que estamos. Dentro do planeta temos a morada familiar, temos a morada social, e saindo do planeta existem as moradas espirituais onde habitam os nossos queridos. Para onde foram os nossos queridos? O que estão fazendo agora? Lá sentados, sem fazer nada? Não tem cabimento. Aliás, vale dizer, né, Marco, aquela informação de que a Terra é um pálido, como você já disse, é um pálido reflexo do mundo espiritual e não o contrário. Não é mesmo? A gente acha que a Terra é dinâmica, a gente acha que a vida na Terra é movimentada e todos nós vivemos um movimento incessante aqui na nossa vida material. Mas no mundo espiritual é muito mais, porque lá não estamos limitados. Aqui a gente tem que se locomover, a gente tem que se transportar, conforme a distância, e de carro, de avião, de ônibus, de trem, sabe-se lá o que, de táxi, dentro de uma mesma cidade. Para você atravessar a cidade com esse calor, dá um suor danado. Os espíritos se movimentam, os espíritos esclarecidos, né? Se movimentam com a velocidade do pensamento. Aqueles que ainda estão chumbados, como disse o Marco, presos às ideias materiais, eles se sentem limitadíssimos na própria locomoção, habitando em habitações que as nossas piores periferias não dariam ideia. Sem dúvida nenhuma, não é? Sem dúvida. Você citou um ponto importante, Orson, porque nós temos que entender assim, na vida espiritual, não é exatamente como é a Terra. Tem as suas nuances, tem as suas mudanças, não é? Aqui, por exemplo, existe uma mescla de espíritos, uma mescla evolutiva, não é? Então existe ao nosso redor espíritos de variados graus evolutivos, o que torna a Terra, por exemplo, a Terra encarnada, grandes descobertas ao lado de grandes desatinos, não é? Certo? Então essa mescla vibratória causa isso, próprio do mundo material que nós estamos, e principalmente do planeta de provas e expiações que nos encontramos. Na vida espiritual, existem ambientes próprios aos espíritos que lá estão. Então, por exemplo, nas esferas superiores, existe, claro, as nuances de um mundo superior, onde não existe dor, onde não existe cansaço, como disse o Orson. Existem as especialidades na vida espiritual. Existem aqueles espíritos especializados em participar do nosso desencarne, em fazer o desligamento do nosso corpo físico, não é? Existem aqueles espíritos especializados em nos receber na vida espiritual. Existem aqueles especializados em nos consolar. Existem as equipes socorristas, que estão aos milhares socorrendo os espíritos que ainda morejam ali no umbral, não é? Certo? Então, existem muitas especialidades, espíritos médicos, espíritos religiosos, espíritos filósofos, tudo isso existe na vida espiritual de acordo com o tipo de morada. Também existe
generais, existem espíritos muito difíceis, que comandam exércitos, que obsidiam a terra, também existe. Então tudo que existe na terra também está na vida espiritual, certo? E nós estamos nesta grande saga fascinante, a saga humana, evolutiva, né? E onde nós vamos melhorando cada vez mais. Esta situação da Terra, um tanto deprimente, né? Quando a gente vê e começa a comentar isso sobre as situações difíceis, complicadas do planeta, é própria, essa situação, ou essas situações são próprias da condição da Terra. Convenhamos que a Terra é um planeta lindo do ponto de vista das suas potencialidades, da sua natureza em si, geologicamente falando. Do ponto de vista moral, deixa a desejar. Estamos vendo aí as guerras, os tráficos de todo tipo, né? Mas existem, como disse o Marco, planetas onde não existe mais dor, não existe crueldade, não existe assassinato, não existe fake news, não existe nenhum tipo de trapaça, habitados por espíritos equilibrados. É o objetivo a que nós devemos nos destinar. Por isso estamos nessa escola de aprendizado, porque essa nossa situação, ela é uma situação temporária. Nós estamos num gigantesco processo de aprendizado que continua no mundo espiritual. Lá no mundo espiritual, continua esse treinamento, essa observação. Aí, né, Marco, a gente sente a necessidade de voltar para a Terra para ver se a gente aprendeu, né? É verdade. Nós estamos naquela condição de espíritos errantes, que é quando estamos indo e vindo da vida espiritual. Vai chegar um dia de que a Terra não nos dará mais respostas. Nós não teremos mais o que saudar aqui na Terra. Nós não teremos mais dívidas com ninguém, dívidas de ordem moral. E aí não será possível não precisarmos mais reencarnar. Entende? Então acontecerá isso de qualquer forma, com todos nós, né? Chega uma hora que o espírito não precisa mais reencarnar, ele permanece. Marco, você levanta o X da questão aí, o espírito não precisa mais reencarnar, ele vai ficar onde, Marco? Pois é, vai ficar voando. Não precisa, vai ficar voando, solto aí com o vento? Não, ele vai ficar na vida, nas cidades, nas moradas espirituais, preparadas por Deus e plasmadas por nosso Senhor Jesus. Porque Jesus que plasmou a terra, imagina se ele não ia plasmar também as moradas para aqueles espíritos que desencarnam. Não teria sentido, não é? Não teria sentido nenhum. Nós estamos presenciando, neste exato momento da Terra, várias guerras no planeta. Entre elas, uma guerra civil no Congo, na República Democrática do Congo, onde muitas crianças ficaram órfãos da guerra. Mulheres foram violentadas, homens foram assassinados na frente dos filhos, maridos, né? E então muitas crianças órfãs, que residem em casas e casebres miseráveis, sem nenhum recurso. Nós entrevistamos a brasileira Amanda Moraes, e a Amanda conta, ela está lá como voluntária da Fraternidade Sem Fronteiras, está lá em Congo, trabalhando em favor das crianças. E ela diz que são 320 crianças órfãs ou meninos de rua, amparados pelo trabalho da Fraternidade Sem Fronteiras. E eles recebem bananas para dar para essas crianças, só que eles não recebem 320 bananas, recebem algumas dúzias. Então eles cortam as bananas em rodelas, e as crianças choram com medo de ficar sem a rodela de banana. E a Amanda comenta, quantas vezes eu joguei banana fora porque estava amassada. Nós temos uma facilidade tremenda na terra. Então essa situação de dificuldade, de miséria, de pobreza que se verifica em países da África, nós temos conforto, né? Usamos ar-condicionado, carro com ar-condicionado, nos deslocamos, temos facilidade, chuveiro em casa, condições que esses habitantes desses países não têm o que nós temos aqui. No mundo espiritual é a mesma situação. No mundo espiritual existem regiões miseráveis, feias, e existem regiões belas. Mas os bons espíritos não abandonam aqueles que estão em situação de sofrimento.
Eles visitam essas regiões e recuperam aqueles que estão em condições de serem recuperados. É um resgate espiritual, não é mesmo? Então, isso demonstra a condição ainda do planeta. Eu me lembrei do exemplo do Congo, Marco, porque no mundo espiritual também ocorre isso. E da mesma forma que vai a Fraternidade Sem Fronteiras, fundada no Brasil, socorrer a miséria na África, da mesma coisa que vai aqui, tem várias expedições, não só brasileiras, a Cruz Vermelha Internacional e outros organismos, que socorrem esses ambientes de pobreza, miséria e fome. No mundo espiritual é a mesma coisa, ninguém está desamparado. Ninguém está desamparado. As equipes socorristas, elas têm um trabalho maravilhoso, né? Equipes socorristas são um grupo de espíritos que estão coordenados ali para socorrer os espíritos, né? Que estão nas regiões mais difíceis. E é uma característica que nessas regiões difíceis, a principal característica dos espíritos que estão ali é o vitimismo. Todos se acham vítimas, não é? E eles criam sistemas muito imperfeitos, onde eles tentam ali dominar, continuar o seu domínio nessas regiões mais difíceis. Mas quando advém a dor, quando aparece realmente o sofrimento, quando esse espírito cansa de sofrer, de ficar ali, os benfeitores espirituais sentem o momento certo para socorrê-los. Então eles se reúnem em grupos, à frente vai sempre um espírito mais experiente, eles se reúnem em grupos para que os apelos do caminho não perturbem os integrantes da caravana de socorristas. Vocês fazem uma ideia, não é? Aquele ambiente é carregado de pensamentos equivocados, turvos, né? Certo? Então eles precisam se reunir em grupos, vão até as regiões mais difíceis, às vezes trabalham de anos, e quando eles percebem que o espírito tem condições de ser socorrido, socorrem-no. E trazem muitas vezes para as moradas espirituais, para continuar o seu socorro. Agora eu pergunto, como eles seriam socorridos, se não tivesse para onde levá-los? Se não tivesse como socorrer, vai levar para onde? Ele vai levar para uma instituição, vai levar para uma colônia, onde ele pode se recuperar, onde ele pode inclusive trabalhar na vida espiritual. O Marco me faz lembrar uma coisa muito importante. No livro Obreiros da Vida Eterna, vários grupos se dividem, eu citei isso na minha palestra de domingo passado aqui mesmo, se dividem em vários grupos de socorro para ir resgatar e atender espíritos em dificuldade, né? Esse trabalho é contínuo, são milhares de equipes que fazem isso. Numa palestra como essa, agora de manhã, aqui no nosso lar, ou na missa católica, ou no templo evangélico ou protestante, quando nós vamos para esses ambientes, não importa a crença, isso é absolutamente secundário. A nossa entrega de fé e de sensibilização pelo ambiente favorece o trabalho dos espíritos socorristas, que resgatam espíritos em dificuldade. Então, quando nós estamos num ambiente assim, eles aproveitam o clima favorável e resgatam espíritos que porventura nos acompanharam para aquele ambiente, que vieram com a gente, que estavam lá em casa, vieram com a gente para o centro, e aqui eles são resgatados, levados para serem socorridos em outro lugar. Veja como é importante a gente frequentar bons ambientes, não importa a crença, não importa, isso é secundário, mas estar em ambientes elevados, onde o nome do Cristo, a lembrança de Deus se faz presente. Então os espíritos atuam em todos os lugares e levam esses espíritos necessitados para lugares onde serão submetidos ao que precisam para serem amparados, porque não há nenhum tipo de privilégio, não há nenhum tipo de preferência nas leis de Deus, mas também ninguém está abandonado. Ninguém está abandonado. Ninguém está abandonado. Porque realmente, sabe o que eu costumo pensar a respeito das moradas espirituais? Quando Jesus falava a respeito do reino dos céus, né? Não é? Ele não colocava o reino dos céus como uma meta nossa a ser atingida, sempre, né? Acontece que o reino dos céus, ele não está nas paredes dos templos, ele não está nas religiões, ele não está em nenhum desses lugares, ele está em nosso coração.
não é? E para encontrar o reino dos céus, significa lugares onde existem também moradas felizes, onde os espíritos podem continuar se desenvolvendo e participando realmente da grande obra de Deus nosso Pai. Chega uma hora que o espírito é um co-criador do universo, ele participa, ele interpreta o próprio pensamento do Criador. Então, desde os espíritos imperfeitos, criados simples e ignorantes, nós vamos nos desenvolvendo, não só na terra, mas também na vida espiritual, até passarmos a fieira educativa, todos os estágios necessários para que a nossa consciência se amplie. E aí nós enxergaremos o reino dos céus que está em nosso coração. E as leis de Deus estão escritas na consciência humana. Na consciência humana. É exatamente isso que nos submete às suas leis. Leis imutáveis, leis de uma justiça perfeita, de um amor infinito. Agora, este amor, esta justiça, o reino dos céus, tudo só seria possível se tiver moradas espirituais, para que o espírito consiga se desenvolver. Marcos, você fez um raciocínio agora extraordinário, hein? Imagine se o lugar que a gente ficasse seria, em definitivo, apenas isso aqui. Apenas isso aqui. Não tem cabimento, não tem né? sentido. Não tem sentido, até porque os próprios espíritos nos ensinam que glórias inimagináveis nos aguardam. Emmanuel fala isso com outras palavras, estou usando as minhas porque não decorei a frase dele. Ora, isso significa dizer que felicidades que a gente não imagina estão nos aguardando no futuro, mas a gente tem que conquistar isso. É conquista individual, não é nem coletiva, é individual. Coletiva acontece por força individual, né? Mas é uma conquista de cada um. Marco, é bonito pensar em tudo isso, né? Então nós queremos agradecer muito aqui a presença do Marco e de vocês todos. Muito obrigado. Mas vamos deixar aqui os minutos finais para o Marco, porque a sua sensibilidade, a sua experiência doutrinária e mediúnica, muitos podem nos ajudar. Antes de encerrarmos, depois a Wanda virá aqui à frente, o Marco vai se entregar a psicografia, mas antes eu quero as considerações finais do Marco aí, diante do assunto tão marcante. Vamos lá. Bem, nós devemos firmar o nosso pensamento muito no desenvolvimento de nós mesmos. Nós estamos aqui na Terra nesse curto estágio, porque o que são algumas dezenas de anos perto da eternidade do Espírito. É muito pouco tempo, não é? Então nós temos que pensar em nosso desenvolvimento, nosso aprimoramento. Eu falei uma frase ontem, lá em Rio Claro, quando nós estivemos, já falei com o Orson também, que diz no Evangelho: ganhar muitas vezes significa perder, e perder muitas vezes significa ganhar. Nós temos que ser afáveis e doces para com o próximo, e rígidos com nós mesmos. Será que nós não estamos fazendo ao contrário? Estamos sendo afáveis e doces com nós mesmos e rígidos com o próximo? Então, vejam como a mensagem de Jesus é cada vez mais atual. O Orson citou aqui um momento grave que nós estamos vivendo. Os espíritos superiores olham esse momento como um momento que vai passar, dependendo dos moradores da casa, da morada que nós estamos, que somos todos nós. Então vamos nos desenvolver dentro do Evangelho de Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Através dele, nós conheceremos outras questões que nos aguardam, outras moradas, outras situações, outros ambientes espirituais em torno da Terra. Muita paz a todos, fiquem com Deus. Muito bem, nós queremos agradecer a todos e queremos aqui manter a sugestão: busquem os livros Os Mensageiros, Obreiros da Vida Eterna e Devassando o Invisível. Vocês vão se deparar com conhecimentos e descrições narrativas maravilhosas. Wanda, você quer vir aqui à frente então? Nós vamos deixar alguns instantes
para que o Marco se posicione aí na psicografia, na presença do Espírito Amigo, que vai nos trazer uma mensagem psicografada. Bom trabalho, Marco. Obrigado. Nos trazer uma mensagem psicografada. Bom trabalho, Marco. Obrigado.
Posso ler? Amados irmãos, a bondade do Criador se estende desde os seres unicelulares até os celestes irmãos que estão com as rédeas da grande obra do Criador, intérpretes de seu pensamento. Em todos os estágios da vida, encontraremos organizações próprias ao desenvolvimento de toda a criação. A grande casa universal é o campo infinito de desenvolvimento. A luz criadora está em todas as dimensões e estágios. Façamos a nossa parte na obtenção de melhores recursos. E quando estivermos mais amadurecidos, poderemos vislumbrar a maravilha da criação cada vez mais ampliada em nossa visão espiritual. Mas antes, deveremos caminhar por terrenos ásperos e rudes, situações de desordem e despreparo, para um dia, com o espírito mais preparado, conhecermos outras estradas que nos levará aos horizontes da luz. Natanael. Eu recebi uma mensagem aqui de uma moça que costuma sempre dar essa mensagem, chama-se mensagem especular. Eles fazem isso para provar a imortalidade, sabe? Ela é recebida de trás para frente e de baixo para cima. Ela tem que ser lida contra a luz, assim, ó, para poder. Em todo o universo, as moradas de Deus a nos aguardar a chegada. Elisa. Muito obrigado a todos. Muita paz.